Olá, tudo bem? Como vai? Bem-vindo mais uma vez ao canal A Sala, o Livro, e nós estamos aqui na série sobre oração. E eu quero compartilhar com você mais uma vez um testemunho a respeito da oração e os milagres. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Pense um pouquinho. Qual foi a oração mais difícil que você já fez? Você consegue se lembrar? Um momento crucial, quem sabe uma questão de vida ou morte, algo que você passou, ou alguém da sua família, alguém muito próximo, alguém que você e a sua igreja intercederam e oraram para que Deus pudesse fazer um milagre e atendesse, resolvesse um problema ou uma necessidade muito urgente. Eu tenho assim, claramente, na minha lembrança, a oração mais difícil que o meu pai fez. Eu ainda não tive que passar por algo assim, mas eu não tenho dúvida de que aquela foi a oração mais difícil que ele teve de fazer. O que aconteceu foi o seguinte: eu tenho 2 irmãos mais novos, são exatamente bem próximos, de 3 anos de diferença um para o outro. Então, quando eu tinha 9, meu irmão tinha 6, o outro 3. E quando eu tinha 6 anos, meu irmão tinha por volta de 3 anos. Eu acho que foi por aí, um pouco mais, 3, 4 anos, que isso aconteceu. O meu irmão, ele ficou imóvel do 7º ao 9º mês. 2 meses na gravidez da minha mãe, do meu irmão, meu segundo irmão, ele não se movia. E no momento do nascimento, o médico percebeu que era o cordão umbilical que estava enrolado 2 vezes em volta do pescoço dele. E ele ficou imóvel, né, porque se ele movia, o cordão apertava, e se apertava, diminuía a quantidade de oxigênio que ele recebia. Então ele não podia se mexer. Ele nasceu roxo. E o meu irmão, ele é, devido à mistura de raças na nossa família, né, muito grande, ele é loiro, branquinho, olho azul, mas ele nasceu roxo, roxo, roxo. E logo meus pais perceberam durante a infância que ele tinha um problema muito sério. Entre alguns outros problemas, o problema de que ele tinha dificuldade para respirar em alguns momentos. Então, meu irmão era o que a gente chama de uma criança de vidro. Não podia cair que quebrava. Então foi muito difícil para os meus pais. E comigo foi bem diferente, porque eu era uma criança normal, então eu levava as palmadas de vez em quando. E meu irmão não podia ser corrigido. Ele não podia levar umas palmadas, porque se ele chorasse, trancava, né, aqui, e ele não conseguia respirar. E foi algum problema congênito, e ele ficava roxo e podia morrer. Então o único jeito de salvar meu irmão era fazendo a respiração boca a boca. Era deitando ele no chão, massageando o peito e soprando na boca dele para ele poder voltar a respirar. Aí você imagine como era essa situação. Se ele caía, batia o joelho, se ele caísse, se machucasse, se ele começasse a chorar em qualquer momento do dia, era risco de morte. Porque ele trancava, ficava roxo, e se alguém não fizesse alguma coisa, é ali que ele ficava e morria. Então a minha mãe, em casa, o tempo todo, fazendo as atividades do lar, cuidando das coisas, ela deixou de trabalhar quando eu nasci, e ficou por conta de cuidar de mim e dos meus irmãos. Ela ficava o tempo todo trabalhando, fazendo as coisas, mas de olho nele. Porque se ele caísse e acontecesse alguma coisa com ele, por mínimo que fosse, ele podia morrer. O meu pai saía de casa para trabalhar e ele ficava o tempo todo pensando. Numa época que não tinha telefone celular, que o contato era através de um telefone fixo. Eu vou ficar sabendo que meu filho morreu. E a vida foi se tornando impossível dessa maneira. Muitas vezes, veja bem, muitas vezes aconteceu do meu pai chegar em casa, e aí eu não creio em coincidência, no momento exato de salvar a vida do meu irmão. Ele chegava, o meu irmão estava roxo, minha mãe não sabia o que fazer e como agir, e o meu pai colocava o meu irmão deitado no chão, massageava o peito dele, soprava na boca dele algumas vezes, e ele voltava a respirar, a cor voltava, e praticamente ressuscitava ele, né? Salvava a vida dele ali, porque era a morte certa. E isso se repetiu por muitas vezes.
Bom, eles foram aos médicos, melhores hospitais na cidade de São Paulo. E exames foram feitos, testes foram feitos, mas nenhuma solução para o problema foi encontrada. Não tinha o que resolvesse o problema dele. Até que aconteceu essa oração mais difícil que meu pai teve que fazer. Eu me lembro, eu era criança, né, bem pequeno, meu pai chegou em casa a tempo de salvar o meu irmão mais uma vez. Meu irmão no chão, me lembro dele roxo, meu pai soprando na boca dele, massageando o peito dele e fazendo com que ele respirasse, ele voltasse, né, a receber oxigênio nos pulmões, no corpo. E aí minha mãe chorando, desesperada do lado, era o que sempre acontecia. E naquele momento meu pai disse: chega. Meu pai é um pastor, um grande pastor, pastor de grandes igrejas em São Paulo. E naquele momento ele teve que usar toda a fé e a coragem que ele tinha para fazer a oração mais difícil. Porque eu lembro que minha mãe se ajoelhou, meu pai se ajoelhou e eu me ajoelhei. Meu irmão mais novo não tinha nascido ainda, ou era bebê. E meu pai, com o meu irmão nos braços, fez a oração mais difícil da vida dele, porque ele disse o seguinte para Deus: é impossível a gente continuar vivendo dessa maneira. Não dá mais. E entre outras coisas que ele disse o seguinte: leve ele, está nas tuas mãos, ele é teu. Foi o Senhor que criou, o Senhor que fez, está aqui essa criança, leva, pode levar. Porque não dá para a gente viver mais assim. Não dá para viver o tempo todo nessa tensão e nesse medo de que ele possa morrer a qualquer momento. Então leva. E aí meu pai terminou dizendo o seguinte: ou leve ou cure, porque é teu. Leve ou então que ele viva e viva sem esse problema. Viva com saúde, para ser alguém que honre ao teu nome e à família. Para que ele seja alguém de bem, com futuro promissor. Ou leve ou cure. E meu pai com lágrimas nos olhos, minha mãe e eu, muito pequeno, talvez com 6 anos de idade, 7, ouvindo tudo aquilo, vendo tudo aquilo, sem entender muito bem o que estava acontecendo e a seriedade daquilo. Coisa que hoje eu entendo. Eu sou pai de 2 meninos. Quão duro, quão difícil seria fazer uma oração como essa. E meu pai teve a coragem de fazer. E eu digo para vocês, aquela foi a última vez que aquilo aconteceu. Uma oração de fé, de coragem, de entrega total. E sem precisar de remédios, de tratamentos, de médicos especialistas. A partir daquele momento, meu irmão nunca mais passou por isso. O problema foi resolvido, ele estava curado. Meu irmão está vivo, até hoje. Pequenos problemas de saúde, algumas dificuldades, mas nada sério, nada grave, nada que comprometa a sua vida. Ele está com 46 anos de idade. E veja só, 43 anos, 42 anos a mais de vida graças àquela oração de fé e coragem. Sabe que tem hora que a gente tem que fazer isso. Nós temos que arriscar tudo e colocar tudo nas mãos de Deus, com uma oração que demonstre quanto a gente confia nesse Deus. 2 semanas atrás, aqui em casa aconteceu algo similar, numa escala muito menor. Nós temos 2 gatinhos e uma porquinha da Índia. Minha esposa é bióloga, ela ama plantas e animais. E para quem lê o livro A Sala, vai entender. E quem já leu Além da Sala, vai entender mais ainda. Um dos gatos se chama Brandon. Isso você encontra no Além da Sala, o 2º livro. E o gato em questão, que precisou da nossa oração, se chama Andrew. Então quem está lendo A Sala, está acompanhando o canal, entende aí a relação, né? O nosso gatinho chama Andrew. E o Andrew ficou mal esses dias. Apareceram cristais na bexiga dele que interromperam o fluxo na uretra e ele não conseguia fazer xixi, estava bloqueado. Isso é sério, né? Em 24 horas ele podia morrer. Então levamos ao veterinário, fizeram os exames e ele ficou ali alguns dias, conseguiram drenar, né, a bexiga dele e mudou a ração para evitar que mais cristais fossem feitos,
mas ele continuou mal mais uma semana, foi levado novamente, e ele chegou numa situação, num momento que ele estava entre a vida e a morte. Nós oramos, confiamos em Deus, porque é parte da família, é um animal, mas é um ser vivo, criado do pó da terra com fôlego de vida, assim como você e eu. Que Deus ama e Deus criou, Deus fez. E a gente ama o Andrew. E nós oramos para que Deus fizesse um milagre. E a minha esposa jejuou um dia, orou e fez a oração da coragem, a oração da fé. Porque estava insuportável também. Ver ele naquela agonia, se a bexiga enche e não flui, aquilo volta, dá uma inflamação nos rins, pode retornar e é morte certa. Então ela colocou o Andrew nas mãos de Deus e disse para ele, ou leve ou cure. E quando ela fez aquela oração com fé, com coragem, com determinação, numa noite de domingo, na segunda-feira, o Andrew estava bem, sarou. Não precisou de veterinário mais, não precisou mais dos remédios, tratamento, nada. Ele está aí, 100%, normal, brincando, pulando, um gato de 1 ano. Tem uma vida ainda pela frente, com os meus meninos, com as minhas crianças. E foi resolvido o problema, com a oração da fé, com a oração da coragem. Talvez, se você não passou por isso um dia, quem sabe, em algum momento, isso possa acontecer com você. Você tenha que fazer a oração mais difícil da sua vida, confiando, entregando tudo a Deus, para ver um milagre acontecendo. E eu espero que, se esse dia chegar, você tenha coragem, tenha força. Se já aconteceu, já passou, coloque nos comentários aí do vídeo. Conte pra gente aquilo que você já teve que passar através da fé e da oração. Mas que Deus abençoe você e que você tenha coragem e fé de colocar tudo nas mãos de Deus. E se for preciso suportar o luto de perder a vida de alguém que a gente ame, que a gente tenha a esperança e a fé de encontrar essa pessoa na eternidade. Porque Jesus tem um lugar reservado para todos nós. Mas creia e tenha fé, porque milagres acontecem e Deus pode tudo quando nós oramos com fé. Que Deus abençoe você, espero te ver no próximo vídeo. A gente vai entrar logo numa série sobre os anjos, a atuação dos anjos na nossa vida e como a oração permite que os anjos também façam milagres e atuem em nosso favor. Que Deus abençoe você, um forte abraço, até o próximo vídeo.